E olha só o que aconteceu, essa é uma história muito interessante que o Wilson Lima detalhou em oantagonista.com.br. A gente traz aqui para o papo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news e de todos os seus derivados, excluiu seu voto do sistema do julgamento virtual sobre a possibilidade de intervenção da Corte na Assembleia Legislativa do Maranhão. Parece aqui um assunto secundário, mas o assunto principal é o que levou o Moraes a fazer isso nesse caso, já que ele se coloca ali como o combatente das fake news, não é mesmo? No voto proferido na sexta-feira, 14 de março, Moraes acatou a argumentação equivocada apresentada pelo Partido Solidariedade, autor da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que discute a sucessão lá na Casa Legislativa maranhense. Nos 2 turnos do pleito, ocorrido em novembro do ano passado, 2024, portanto, houve empate entre a deputada Iracema Vale, do PSB, e o deputado Otelino Neto, do Solidariedade. A Iracema foi declarada a presidente da Casa Legislativa por ser mais velha. O critério de idade está previsto no regimento interno da Casa Legislativa desde 1991. Então, é um critério de desempate. As pessoas conhecem isso, principalmente no Brasil, o país do futebol, pelos campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Então, você tem 2 times empatados, aí você tem os critérios de desempate ali, em saldo de gols, número de vitórias, etc., confronto direto, né? Aí você tem aquela hierarquia. Lá, no caso da Casa Legislativa, empatou, logo a mais velha, o candidato ou a candidata, que tiver uma idade mais avançada, acaba ganhando. E na petição inicial, o Partido Solidariedade declarou que o critério foi alterado durante o pleito de 2024, porque é o partido do candidato que acabou perdendo pelo critério de desempate, né? Então, alegou que esse critério tinha sido alterado, que não estava mais valendo. E no seu voto, o Alexandre de Moraes acatou a argumentação e sugeriu a anulação do pleito. Abro aspas para o Moraes. A sucessão dos atos editados pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão revelam o fato de que a competência desse órgão para a normatização de seus processos internos foi instrumentalizada para o propósito de interferir indevidamente no processo eleitoral para a composição da mesa diretora para o biênio 2025-2026. No caso, chama atenção o fato de que o critério estabelecido para o desempate de votos na eleição para a mesa diretora foi estabelecido já no curso do processo eleitoral, em data muito próxima à realização do pleito. Independentemente de qualquer valoração sobre a conduta dos parlamentares envolvidos, a eleição foi decidida por regra estabelecida no curso do processo eleitoral, o que inevitavelmente levanta a hipótese de que a deliberação sobre sua edição tenha ocorrido já sob a perspectiva e interesse de influir no pleito a ocorrer na semana seguinte. Fecho aspas. Vocês estão entendendo, né? O Moraes, então, ele deu um voto acatando ali a alegação do Partido Solidariedade de que houve uma mudança no meio do jogo e que isso não pode acontecer. Logo, o Moraes queria mudar aí o resultado dessa eleição. Logo ele, tão criativo durante o período eleitoral, tem esse elemento pitoresco, curioso, estava lá dizendo que as pessoas estavam sendo criativas no decorrer do jogo eleitoral lá na Casa Legislativa do Maranhão. Mas o que de fato mudou no regimento foi a adoção do voto secreto para o pleito. O critério de idade para efeito de desempate permaneceu inalterado, a julgar, evidentemente, pelas informações trazidas pela própria Casa Legislativa. Após a Casa Legislativa apresentar argumentações contrárias ao que tinha alegado o partido, o Moraes excluiu o seu voto do sistema. O julgamento foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Ricardo Kertzmann, um episódio bastante curioso. O Moraes ali repudiando mudanças no decorrer do jogo e sendo induzido a erro, para a gente dizer de uma maneira muito generosa, em razão de uma fake news, o que mostra essa leviandade na hora de decidir, a falta de apuração dos fatos, de verificação das informações, que é contrastante com a postura deles, né? De quem é imune, de quem, enfim, prega que as fake news não podem existir, que as pessoas espalham, que é preciso ter rigor, enfim, toda a postura pública do Moraes vai contra aquilo que ele acabou fazendo nesse processo.
Olha, Felipe, parafraseando você, né, como este programa é muito generoso, então eu também vou tentar ser muito generoso. E vou levar pelo lado da falta de atenção, né? Os ministros do Supremo, o presidente, outro dia, o Luiz Roberto Barroso, eles gostam, né, de se jactar, e o Barroso fez isso, da quantidade, dos milhares de processos que eles dão conta, que eles julgam todos os anos, com muito pouca estrutura, segundo eles. Eu posso crer que, em meio a tantos processos, acabou passando um pouco despercebido, ele não teve o rigor de apurar se aquela alegação era devida ou não, né? Talvez tenha sido até da lavra de um juiz auxiliar, de um assessor, isso não é incomum, né? Juízes auxiliares e assessores ajudarem, né, na confecção dos julgamentos, dos julgados, e depois o ministro vai lá e revisa. Então, sendo generoso, isso passou despercebido e ele cometeu esse erro. Só que é o seguinte, Felipe, esse tipo de erro é inadmissível numa Suprema Corte. Porque quando um juiz de primeira instância erra, você tem a segunda instância para poder... Quem foi punido, né, indevidamente, quem perdeu um julgamento indevidamente, você tem a segunda instância para poder ser corrigido esse erro. Se na segunda instância erra, a depender do caso, ainda tem o STJ e até o STF. Mas quando há um erro grosseiro desse na Suprema Corte, repito, é inadmissível, porque se isso não tivesse sido pego agora, poderia acarretar um prejuízo e quem perdeu não tem a quem recorrer, você não tem o Supremo do Supremo. Então, nesse caso, eu acho que precisa, né? Não dá para poder, olha, passou despercebido, não. Não pode, né? Não é permitido ao ministro do Supremo esse tipo de erro. Pois é, e tem um outro elemento, Duda, que é o Moraes alegar que eles são totalmente capazes de dar conta de tudo, que foi a alegação que ele usou para justificar que o STF julgasse mais de 1.000 pessoas sem foro privilegiado, no caso do 8/1. Então, o STF lá atrás, um pouquinho mais humilde, lá atrás, falou assim, percebeu que tinha muitos processos em curso e resolveu tirar aqueles casos das pessoas que perdiam o foro privilegiado porque o mandato se acabava e jogar para a primeira instância. Agora pegou de volta, como a gente trouxe aqui a notícia na semana passada e eu até fiz um histórico para mostrar de como de puxadinho em puxadinho eles voltaram exatamente ao que era antes. Então agora eles julgam todos os políticos, mesmo que tenham perdido já o foro privilegiado, que o mandato já tenha acabado. Julgam toda essa turma que foi alvo de acusação em razão do 8/1, quase a totalidade sem foro privilegiado. Deixou na gaveta o pedido de relaxamento de prisão da defesa do tal do Clériston, né? Que tinha parecer favorável da PGR pelo relaxamento, deixou na gaveta. E o sujeito acabou morrendo na cadeia antes que o relator do caso, o senhor Alexandre de Moraes, pudesse tomar uma decisão de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República. Não tomou a decisão a tempo. O sujeito morreu na cadeia, talvez, se tivesse ido para casa, que fosse em prisão domiciliar, talvez tivesse algum tipo de ajuda que pudesse ter prolongado a sua vida. Até depois desse caso e da repercussão negativa, Moraes mandou um monte de gente lá ter a prisão relaxada, mas esqueceu na gaveta. Ou seja, não dá conta. E esse é mais um episódio que mostra que não dá conta, ou pelo menos que é um sinal de que não dê conta, porque eu também não acredito muito nessa competência do Moraes, de que se ele tivesse com menos processos, ele não erraria. Mas está demonstrando, Duda Teixeira, que na prática não faz aquilo que fala, aquilo que prega. Exato. Agora, o STF não consegue dar conta, mas ainda assim pega tudo que aparece, né? Então, vai lá um partidozinho, o PSOL, Solidariedade, fala, eu tenho aqui uma coisa que para você julgar, manda para a gente que a gente vai decidir, né? E por que faz isso? Porque quanto mais casos tiverem no STF, e mais pessoas tiverem sob o julgamento do STF, que também tem essa história, né? O foro privilegiado agora é para sempre. Então, mais o STF consegue exercer o poder, né? Então, eles pegam tudo mesmo. Apareceu ali, o partidozinho apareceu com uma história, traz aqui para a gente.
Mas é isso, falta gente, né, para analisar essas coisas de uma maneira correta. O STF não tem estrutura para esses julgamentos penais que vão acontecer, né? Falta tudo lá, né? Agora, tem uma questão também que acho que vale a gente analisar, que é por que o STF está se metendo nessa história da Assembleia Legislativa do Maranhão, né? E não é por acaso também. O Flávio Dino, que foi governador do Maranhão, ele ficou incomodado com essa posse da Iracema, né? Porque a Iracema é do PSB, que é do mesmo partido do governador, e o Dino apoiava o Otelino Neto, que perdeu nessa disputa na Assembleia Legislativa. Então, o Dino lá no Maranhão é conhecido como não querer largar o osso, né? Ele continua se metendo ali na política regional do Maranhão. Então, provavelmente, possivelmente, articulou ali para essa história ir para o STF. E aí a gente tem essa história, esse absurdo que é o STF se metendo, né, como se fosse uma intervenção ali numa história dentro da Assembleia Legislativa, né? Mas é isso, no final eles pegam tudo que aparece, pegam também esses casos que eles têm interesse e é dessa maneira que eles conseguem exercer o poder.